Olá, boa tarde. Me chamo Fátima Gabriela Gomes da Silva Rocha e hoje, na disciplina de farmacologia, irei falar sobre os agentes bloqueadores neuromusculares. Trabalho esse solicitado pela professora Neuza Ramos. Meu trabalho está dividido em 4 partes. A primeira, irei falar sobre a introdução do assunto e a transmissão neuromuscular. Na segunda parte, irei falar sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica dos bloqueadores neuromusculares. A terceira parte, sobre as drogas bloqueadoras. E a quarta parte, a interação medicamentosa. A introdução. Os relaxantes musculares de ação central são fármacos usados como coadjuvantes do repouso, da fisioterapia e de outras medidas para alívio do desconforto associado a condições neuromusculares dolorosas agudas. Esses fármacos são compostos carregados de nitrogênio quaternário, que causam paralisia flácida ao competirem com a acetilcolina nas subunidades alfa do receptor colinérgico, na união neuromuscular. Existem diversas drogas e seu uso clínico pertencentes aos 2 tipos estruturais básicos, como os compostos aminoesteroides, pancurônio, vencurônio, rocurônio e os compostos benzilioquinolíticos, que é o atracúrio, mivacúrio e cisatracúrio. Os bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Nesta categoria existem 2 substâncias, decametônio e a succinilcolina. Na clínica, usa-se apenas a succinilcolina. Seu efeito é semelhante ao da acetilcolina, diferindo na duração de ação, que é mais prolongada que a succinilcolina. Para melhor compreensão agora do funcionamento no corpo dessas drogas, irei elucidar sobre a transmissão neuromuscular. A atividade muscular se inicia no sistema nervoso central e o potencial de ação passa do neurônio motor da medula espinhal ao nervo periférico e daí a junção neuromuscular. Esse potencial chega à junção, provoca a liberação da energia na quanta, que é a energia de moléculas de acetilcolina da membrana pré-sináptica. A transmissão neuromuscular se inicia quando o potencial de ação conduzido ao longo do axônio motor despolariza a terminação nervosa sináptica, promovendo a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem e o influxo desses íons para o seu interior. A concentração aumentada dos íons de cálcio no interior da terminação nervosa faz com que as vesículas sinápticas se fundam com a membrana plasmática, esvaziando seu conteúdo na fenda sináptica, por exocitose. A acetilcolina, então, difunde-se através da fenda sináptica para ligar-se aos receptores colinérgicos nicotínicos, localizados na superfície externa da membrana plasmática da célula muscular, na região da placa motora. A ligação da acetilcolina ao receptor nicotínico aumenta transitoriamente a condutância da membrana na placa motora ao íon de sódio e 11 íons de potássio na corrente de sódio-potássio e produzem a despolarização transitória da região da placa motora e o potencial da placa terminal. Uma vez que a placa motora ela é despolarizada, as áreas adjacentes à fibra musculares são despolarizadas pela dispersão das correntes locais e, ao atingir o limiar, geram potenciais de ação. Embora a placa motora por si própria não possa gerar potenciais de ação, ela se despolariza o suficiente para iniciar o processo nas regiões extrajuncionais vizinhas, que são eletroexcitáveis. Assim, os potenciais de ação autopropagáveis são conduzidos ao longo da fibra muscular, liberando cálcio do retículo sarcoplasmático para dar início ao processo de contração muscular.
além da repolarização, que é quando atinge-se a marca de 15 mV. A acetilcolina só modifica a permeabilidade da placa motora, sendo que o restante da membrana muscular responde à mudança de potencial, mas não diretamente à acetilcolina. O potencial da placa motora, atingindo o limiar, despolariza a membrana muscular adjacente à placa motora. Essa despolarização produz um impulso regenerativo que se baseia nos mesmos fatores que governam a propagação da potencial de ação. O impulso regenerativo origina a contração muscular. Então, na membrana muscular, responde à mudança do potencial, mas não diretamente à acetilcolina. E o impulso regenerativo origina uma contração muscular. Nesta imagem, aqui temos uma noção de como é a junção neuromuscular, onde há a junção do axônio na fenda sináptica, onde há a liberação da acetilcolina e onde tem os receptores colinérgicos pós-sinápticos, que irão fazer a comunicação com a fibra muscular para promover, então, a contração do músculo. Aí, os receptores da contração, quando há a interação com a acetilcolina, há o metabolismo dos aminoácidos, faz o metabolismo da glicose, que faz a liberação de acetato. Esse ciclo da acetilcolina vem dizer sobre a plasticidade do neurotransmissor. E aqui o receptor colinérgico nicotínico, que é onde a acetilcolina se liga para promover a abertura dos canais de cálcio. Aqui também tem a ilustração, né, sobre a varicosidade adrenérgica, que vai impulsionar a contração, né, a propagação do potencial de ação ampliado. Sobre o mecanismo de ação dos bloqueadores neuromusculares, quando duas moléculas de acetilcolina se ligam às duas unidades alfa, causando nova conformação no receptor, abrindo o canal à passagem para principalmente o íon de sódio, é nesse local ocorre a competição entre o agonista e o antagonista colinérgico. Por isso, quando uma ou ambas as unidades estão ocupadas por um antagonista, o canal permanece fechado, onde se localiza aqui, onde há a comunicação com a acetilcolina, ele vai então se permanecer fechado. E nenhum fluxo iônico ocorre. Os bloqueadores neuromusculares, ditos adespolarizantes, como o pancurônio, atuam pela ligação de uma ou ambas as unidades, impedindo que a acetilcolina ligasse ao receptor colinérgico nicotínico e abrir os canais à passagem de íons. Este é um antagonismo competitivo e, por isso, depende das concentrações relativas das drogas para que exista predominância uma sobre a outra. Esse antagonismo competitivo é o mais importante efeito dos relaxantes, que também podem atuar na transmissão neuromuscular através do mecanismo conhecido como bloqueio do canal. Esse ocorre porque o bloqueio iônico é muito mais largo na porção extracelular do que na porção intracelular. Desse modo, as grandes moléculas, como é o caso do pancurônio ou similares, entram no canal e são incapazes de atravessá-los, feitas as alterações dependentes do estímulo elétrico e químico. São denominados receptores dessensibilizados aqueles que, ao receberem os agonistas e a eles se ligarem, não conseguirem modificar a sua forma, o que irá abrir a passagem para o fluxo de íons e desencadear o potencial de ação. Existem diversos fármacos capazes de promover a dessensibilização dos receptores,
São eles os anestésicos locais, os voláteis venosos, os antibióticos, enfim, os bloqueadores de canal de sódio, álcool, enfim. Os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes agem primariamente bloqueando os receptores, mas grande porcentagem dos receptores tem que ser bloqueada para que exista a inibição da contração muscular. E só após um percentual de receptores bloqueados existe a depressão da contração muscular. Esse é um fenômeno que foi estudado por Penton e Wade e tem grande importância na clínica, pois, por meio de testes, com o volume corrente, a capacidade vital pode estar nos limites da normalidade. E, no entanto, os pacientes que apresentam 70% dos receptores ocupados por bloqueadores neuromusculares. Então, por isso que na prática clínica, os bloqueadores adespolarizantes são mais explorados, porque eles conseguem ter uma melhor resposta ao paciente sem que haja tanto bloqueio, não havendo a necessidade de uma grande porcentagem de receptores bloqueados. Sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica dos bloqueadores. Quando se administra, em dose adequada um relaxante adespolarizante, obtém-se uma resposta desejável, que é a paralisia muscular. A correlação entre a dose e a paralisia consiste em duas partes. O componente farmacocinético, que descreve a correlação entre dose e a concentração sanguínea do relaxante muscular, e o farmacodinâmico, que descreve a correlação entre a concentração sanguínea e o relaxante muscular e a intensidade da paralisia. Ambos os componentes eles podem ser influenciados por fatores fisiológicos ou patológicos. Existem vários modelos matemáticos para caracterizar a farmacocinética dos relaxantes musculares adespolarizantes. Porém, vou elucidar aqui sobre 4. Termos básicos descreve-se nos estudos esses 4, que é a meia-vida de distribuição, que é o tempo decorrido para a concentração da plasmática cair pela metade durante a fase da farmacocinética de distribuição. O segundo é a meia-vida de eliminação, que avalia o tempo que é necessário para a concentração plasmática sair pela metade durante a fase farmacocinética de eliminação. O terceiro é o volume de distribuição em condições de estabilidade, que é a soma dos volumes dos compartimentos central e periférico. E o quarto é a depuração, que é o volume plasmático no qual o relaxante muscular é removido na unidade de tempo. Numa curva, no estudo farmacocinético, a taxa de desaparecimento de um relaxante muscular no sangue é caracterizada pela sua rápida queda inicial, seguida de uma queda mais lenta. A grande causa da queda rápida é a distribuição da droga para os tecidos, e a mais alta é a excreção por via, então, renal, tanto renal quanto biliar. Em pacientes com insuficiência renal, deve-se evitar o uso da galamina, pois a eliminação é inteiramente renal. O pancurônio, além da eliminação renal, tem a via hepática como alternativa, porém, mesmo assim, a meia-vida de eliminação está aumentada em 2 ou 3 horas. Quanto ao volume de distribuição, não está alterado na insuficiência renal, e o efeito de uma dose única é pequeno, não diferindo do normal. Isso está em contraste com o que ocorre aos pacientes que apresentam a cirrose hepática, quanto o volume da distribuição do pancurônio está associado à sua resistência inicial. No indivíduo idoso, pode existir degeneração da junção neuromuscular, com alteração da farmacodinâmica da resposta ao relaxante muscular. Existe também a diminuição da eliminação desta droga, porque a junção renal diminui em 1,5% para cada ano vivido. Assim, a maturidade, cerca de 40 anos, junta-se a esse fator e a menor metabolização dessas drogas, uma vez que há diminuição da circulação hepática. A ligação proteica está diminuída, o aumento da concentração da droga livre e ativa.
Com a idade avançada, há menos água no corpo e há também a maior porcentagem de gordura. Esses fatores reduzem o volume de distribuição e a meia-vida, resultando em uma elevada concentração da droga na junção neuromuscular. Outro conceito é sobre a hipotermia. A transmissão neuromuscular não é alterada de modo significativo pela hipotermia, pelo menos nas variações compreendidas entre 31,8 e 35,8 graus Celsius. É provável que, em achados e estudos, explique o prolongamento do bloqueio neuromuscular durante a hipotermia. Deve ter em mente que o tempo para se obter a paralisia está aumentado no pancurônio e possivelmente devido à diminuição da perfusão da junção neuromuscular. O objetivo da farmacocinética é fazer previsões úteis sobre a ação do fármaco no corpo do paciente. Por serem drogas de administração predominantemente por via venosa, não consideramos a fase de absorção. Na corrente sanguínea, liga-se as proteínas plasmáticas a percentuais variáveis. O grau de ligação proteica com os fatores determinantes do volume de distribuição passa a ser clinicamente importante quando excede os 90%. Quando há redução da proteína, da concentração da proteína e aumenta a fração livre no plasma, reduz com maior disponibilidade da droga. A ligação proteica é relativamente baixa e não se espera uma intensificação de seus efeitos em presença da hipoproteinemia. Os relaxantes musculares adespolarizantes competem com a acetilcolina na junção neuromuscular, impedindo a despolarização da placa motora, sem estimulação preliminar, fasciculação muscular, e o efeito não é modificado pela duração da administração da droga. O bloqueio é antagonizado por anticolinestéricos e agentes despolarizantes e por íon potássio, mesmo por outro lado potencializados por uma queda da temperatura, na estimulação nervosa e a ampliação da concentração cai. O bloqueio tem características estáveis na placa motora. Então, sobre o mecanismo de ação das drogas bloqueadoras neuromusculares. Há essa competição, sobre a acetilcolina. Então, há sempre essa competição entre os agonistas e antagonistas colinérgicos, como havia elucidado. É bom ter isso em mente para poder entender qual é o mecanismo de ação das drogas que vou elucidar agora. Sobre as principais drogas, irei falar sobre a succinilcolina, o pancurônio, a galamina, o vecurônio, a tracúrio, rocurônio e doxacúrio. Aqui está a fórmula molecular das drogas e primeiro vou falar sobre a succinilcolina. A succinilcolina ele é um éster de colina e é rapidamente hidrolisada pela butirilcolinesterase do fígado e do plasma. O metabólito inicial, a succinilmonocolina, é muito pouco potente, com ação bloqueadora neuromuscular predominantemente do tipo adespolarizante. Em circunstâncias normais, a ação da succinil é breve, de 5 a 10 minutos. Porém, drogas anticolinesterásicas ou a atividade normal da colinesterase plasmática podem prolongar sua ação.
Ela atua despolarizando a membrana pós-sináptica de modo semelhante ao neurotransmissor da acetilcolina, com a ocorrência inicial das vascularizações. Geralmente, uma dose única é usada para produzir um relaxamento breve na finalidade de facilitar a intubação endotraqueal. A succinilcolina tem pouco efeito no gânglio autonômico ou em junções colinérgicas pós-ganglionares. Não atravessa a barreira hematolicórica e como o fígado é o local da síntese da buticolenesterase, o efeito desse relaxante muscular pode ser prolongado em pacientes com hepatopatias. Outro caso do prolongamento da paralisia pode ser a administração do sulfato de magnésio, o carbonato de lítio e o anticolinesterases mióticos, que é ecotiofato e inseticidas. O pancurônio é um aminoéster de longa duração. Ele é um bloqueador neuromuscular que determina o aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e do débito cardíaco nas doses utilizadas para se obter o relaxamento muscular em pacientes coronariopatas. Foram descritos sinais eletrocardiográficos compatíveis com isquemia miocárdica quando a droga foi associada a altas doses de fentanil e sulfentanil. Com relação ao fentanil, tal alterações nem sempre foram observadas por outros pesquisadores quando se associa ao pancurônio e a opioides. Observa-se também um aumento da frequência cardíaca e a redução da pressão arterial e do índice da resistência vascular sistêmica já nos primeiros minutos que seguem à injeção dessas drogas. Valores que se mantêm baixos, principalmente quando o opioide utilizado é o sulfentanil. Outra droga é a galamina, que é um fármaco usado como bloqueador neuromuscular. Ela tem ação prolongada de 30 a 120 minutos e causa taquicardia grave por bloquear os receptores muscarínicos do coração. Sua velocidade de ação de início é lenta, mas a duração é de ação longa. O tipo de excreção é renal 100%. O vecurônio que é o brometo de vecurônio, é um relaxante muscular, bloqueador neuromuscular não despolarizante e serve para o relaxamento muscular em procedimentos hospitalares. Ele age antagonizando a acetilcolina e ligando-se competitivamente aos receptores colinérgicos na placa motora, bloqueando a transmissão neuromuscular e causa a paralisia dos músculos esqueléticos. O seu uso é injetável. Sua administração é via intravenosa direta e infusão intravenosa. E não é recomendável a administração via intramuscular. Também não misturar esse produto em uma seringa com barbitúricos e outras soluções alcalinas e doses determinadas por especialistas em função do procedimento devem ser respeitadas. O risco à gravidez. Não há estudo adequado o benefício potencial do produto pode justificar o risco potencial durante a gravidez. Não se sabe se o vecurônio é excretado no leite e problemas não são documentados. O produto não deve ser usado em crianças menores de 7 anos. O vecurônio não alivia a dor, nem afeta o nível de consciência. Se necessário, é necessário também usar concomitantemente os anestésicos ou sedativos. O atracúrio, ele é um relaxante muscular, bloqueador neuromuscular não despolarizante. Ele serve para propiciar relaxamento muscular, esquelético e cirurgia e age na junção neuromuscular, provocando o relaxamento muscular esquelético por bloqueio da transmissão nervosa.
O atracúrio não se sabe se é eliminado no leite, não há problemas documentados. Não usar o produto em pacientes que tenham asma, distúrbio eletrolítico grave, né? Condição da qual a liberação da histamina pode levar a riscos, e a miastenia grave. As reações mais comuns ao uso do atracúrio são a vermelhidão da pele, mas ocorre em menos de 10% dos pacientes. Por ter sua ação aumentada por diuréticos e anestésico local, lítio, verapio, procoamina, quinidina, sulfato de magnésio, succinilcolina e corticosteroide. Ele pode ter a ação diminuída se usado com fenitoína, teofilina e inibidor de acetilcolinesterase, que seria a piridostigmina e hidrofônio. O rocurônio é um relaxante muscular esquelético, também não despolarizante, serve pelo relaxamento muscular esquelético. Ele antagoniza a acetilcolina, ligando-se competitivamente aos receptores colinérgicos da placa motora, bloqueando a transmissão neuromuscular. Causa paralisia nos músculos esqueléticos. O uso é injetável. Na sua preparação é necessária atenção à administração, pois é por meio de via intravenosa direta ou por infusão intravenosa. A sua administração deve-se avaliar sobre os riscos na função por promover a função pulmonar diminuída, depressão respiratória, hipertensão pulmonar, doença cardiovascular, alergia prévia ao bloqueador neuromuscular, possível, dando assim uma possível reação cruzada. As reações mais comuns que têm incidência não definida é a fraqueza muscular esquelética. O rocurônio ele pode ter sua potência aumentada, ele pode ter sua potência e efeito neuromuscular prolongado por anestésico local, como o isoflurano. Ele pode ter o efeito de neuromuscular aumentado por anestésico local, lítio, sais de magnésio, procoinamida e a quinidina, possibilidade de recorrência de paralisia. Ele pode ter o efeito neuromuscular prolongado por antibacteriano, aminoglicosídeos, bacitracina, tetraciclina, vancomicina, e pode ter o grau ou tempo de bloqueio neuromuscular diminuídos por anticonvulsivantes, como a fenitoína. O daxacúrio, ele é uma droga de bloqueio neuromuscular ou relaxante muscular esquelética na categoria de drogas de bloqueio muscular não despolarizantes. Ele é usado como adjuvante na anestesia para fornecer o relaxamento ao músculo esquelético durante a cirurgia ou a mecânica da ventilação. Ao contrário dos outros relaxantes musculares esqueléticos relacionados, ele raramente é usado como adjuvante para facilitar a intubação endotraqueal. A ação farmacológica do daxacúrio é a função do antagonismo competitivo em relação à acetilcolínica no tipo nicotínico. O fármaco é comercializado em todo o mundo sob a marca registrada Nuromax e classifica-se como agente de bloqueio neuromuscular de longa duração não despolarizante. Ele é uma classe de compostos vulgarmente e é erroneamente referido como
benzilconaminalinas, quando na verdade ele é um agente benzil tetraidroisoquinolíneo. E a preparação farmacêutica compreende 3 isômeros trans-trans. Daxacúrio foi introduzido na clínica logo após a estreita com Daxacúrio. A vantagem percebida pelo Daxacúrio sobre o mivacúrio é o seu perfil cardiovascular superior, com referência à particular falta da liberação da histamina, quando administrado como uma dose rápida em bolos. Aqui, nessa figura, tem-se os efeitos cardiovasculares comparativos com os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes. Aqui a gente pode ter um parâmetro para a utilização clínica, dada os casos. As propriedades não relaxantes dos bloqueadores adespolarizantes. Então, liberação de histamina. Os bloqueadores podem causar reações anafiláticas e anifilactoides. Os bloqueadores neuromusculares podem causar essas reações com a liberação da histamina. Esta é uma altacoide e é capaz de causar efeitos indesejáveis no organismo. A reação anafilática no corpo é o anticorpo IgE, causada de maneira explosiva a liberação de conteúdos dos mastócitos e basófilos, e, portanto, de histamina, heparina, proteases, hidroxilases, enzimas oxidativas, adenosina e derivados do ácido araquidônico, que são metabolizados para vias de prostaglandinas e leucotrienos. Todas essas substâncias elas contribuem de imediato para o prolongamento do efeito respiratório e cardiovascular. Entre essas, as reações são autossustentadas, podendo levar o paciente à morte. Por isso, é imprescindível o tratamento imediato e eficaz com adrenalina para efetivamente interromper, ao nível de mastócitos, a liberação de substâncias citadas anteriormente. Essas reações ocorre frequentemente após os primeiros minutos de injeção da droga. No caso dos bloqueadores neuromusculares, geralmente acontece nos primeiros 10 minutos após a indução da anestesia, e essas reações são causadas imediatas ao colapso cardiovascular, do edema angioneurótico e, mais raramente, ao broncoespasmo. Nos pacientes acometidos, há predominância de pessoas jovens do sexo feminino. Em 1979, a Comissão da Nomenclatura Bioquímica ele denominou a colinesterase não específica como colinesterase plasmática ou sérica, ou pseudocolinesterase, ou butirilcolinesterase ou colinesterase tipo 2. Por meio da inibição das colinesterases. De modo similar à acetilcolina, todos os bloqueadores neuromusculares eles interagem com a colinesterase. É importante salientar que apenas o pancurônio tem relação com
butirilcolinesterase. A função fisiológica da butirilcolinesterase plasmática ela é desconhecida, é pouco sabido na literatura. E a inibição dessa enzima pelo pancurônio é de pouca consequência prática, a não ser dificultar a metabolização de drogas como a procaína e a succinilcolina. A colinesterase verdadeira, ela é uma enzima responsável pela hidrólise de acetilcolina presente nas sinapses, com a função de mediadora química da transmissão de impulsos nervosos através das fibras pré-ganglionares parasimpáticas e pós-ganglionares simpáticas. A colinesterase se classifica em dois tipos, acetilcolinesterase e pseudocolinesterase. A acetilcolinesterase, também chamada de colinesterase verdadeira, como eu já havia elucidado, é produzida nas hemácias, no tecido nervoso e nos músculos estriados e exerce maior importância na distribuição da acetilcolina nas sinapses nervosas. A pseudocolinesterase inespecífica, ou butirilcolinesterase, está presente em vários órgãos, principalmente fígado, no plasma sanguíneo, no pâncreas e no intestino delgado e, em menor concentração, no sistema nervoso central e periférico. Essas duas enzimas apresentam meia-vidas diferentes, ou seja, 3 meses para a acetilcolinesterase e cerca de 1 semana para a butirilcolinesterase. Baseado nessa diferença, é possível identificar temporalmente em aguda e crônica as intoxicações por inseticidas dos grupos carbamatos. A colinesterase plasmática ela é uma enzima de grande importância na anestesiologia, devido ao seu envolvimento com o metabolismo da succinilcolina e de outros fármacos, como o mivacúrio, que anteriormente ele era utilizado e hoje em dia ele está sendo mais substituído pelo acrurônio. A duração do bloqueio muscular após a administração da succinilcolina e do mivacúrio é determinada primariamente pela hidrólise através da colinesterase plasmática. Pacientes em variações de pseudocolinesterase podem exibir um bloqueio neuromuscular prolongado após a administração da succinilcolina, do mivacúrio ou do atracúrio. Nessas situações, há necessidade de investigação bioquímica para identificar alterações quantitativas de mutações do paciente ou de sua família. As causas de variações da atividade da colinesterase plasmática ela pode ser de origem fisiológica, adquirida ou hereditária. Como aqui no quadro vem dizendo, causas da atividade normal da butirilcolinesterase plasmática. Redução da butirilcolinesterase plasmática em grávidas, recém-nascidos, idosos, doenças hepáticas, queimaduras ou neoplasias, utilização de glicocorticoides, estrogênios e pílulas anticoncepcionais. A inibição da colinesterase plasmática, inibição reversível, que é por meio de inseticidas, como eu já tinha falado, do grupo carbamatos, inibição reversível, endrofônio, neutigina e piridoxigina, que são fármacos, e o uso de pancurônio, que é um bloqueador neuromuscular, o anestésicos locais e a butirilcolinesterase plasmática atípica, que é um fator genético hereditário. Sobre interações com outros medicamentos. Eles podem haver em 4 vias. A via do nervo terminal, na via da membrana plasmática pós-sináptica, na fenda sináptica e também distalmente a junção neuromuscular. Na primeiro local, no nervo terminal, ele interfere na propagação do potencial de ação anestésico local e do fluxo de cálcio, como acontece com o verapamil, e através da interferência das enzimas envolvidas no controle do fluxo de cálcio, como a teofilinina. E o lítio e certos antibióticos atuam na pré-sinapse inibindo a síntese de acetilcolina. O segundo local é na membrana pós-sináptica, bloqueando a acetilcolina
nos receptores e essa semelhança aos relaxantes musculares a despolarizantes. Alguns antibióticos, como a procainamida. O terceiro lugar é na fenda sináptica, interferindo na hidrólise enzimática da acetilcolina, como acontece com o inseticida organofosforado e o hexaflorênio. E no quarto local se dá distalmente a junção neuromuscular, bloqueando o fenômeno de excitação da contração muscular e prevenindo a ação mecânica normal ao músculo, como acontece com o fármaco dantrolênio. Ou linconimicida e a clindamicina atuam na membrana da célula muscular. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção e espero ter transmitido bem o assunto abordado. Muito obrigada.